Já tá entrando, tá? Então, arrumadinha no cabelo. Baixa o som aí de fora, eu tô com medo do som estourar. O pessoal já tá entrando. A Sônia já tá aqui. Tia Sônia. Oi, Jorge, é a tia Sônia. Tia Sônia. Você tá entrando pelo site, pelo Instagram do Instituto, né? Olá. Olá, Oi. professora Gina. Prazer estar aqui contigo, Prazer é né? meu, Jorge. Deixa eu fazer só uma pequena introdução para a gente dar início, professora, né? Hoje nós estamos reconfeccionando uma live que nós fizemos há algumas semanas, só que por causa das redes sociais ficou um pouquinho truncada, a gente resolveu repetir a live de tão boa que ela foi, professora Rita. O pessoal começou a pedir para a gente, falou, por favor, repete, e cá estamos nós, né, para falar, né, na nossa live de saúde mental sobre, né, a cultura da culpa e a divina comédia. Então, convidamos a professora Rita Pinotti, de Curitiba, lá do Paraná, que é uma exímia estudiosa da Divina Comédia de Dante Alighieri, né? E bem-vinda, professora, ao nosso bate-papo. Obrigada, Jorge. Obrigada. Agora, acho que hoje vai bem. Hoje vai ser mais fácil. A conexão está já bem melhor, já deu Tá para melhor. perceber, maravilha, né? Tá melhor. Que, infelizmente, entre Goiás, né, o nosso Instagram e Paraná tem 10 milhões de postes de energia, né? E um deles está com a lâmpada queimada e fica truncando tudo, né, professora? É verdade, é verdade. Né? Professora, como é que começou esse estudo de psicologia analítica da Divina Comédia, né? Por que você se interessou por esse tema tão distinto, né? E que fala tanto, Jorge, né? oi? É uma obra, um clássico da literatura universal que está mais atual do que nunca, né? Jorge, na realidade, assim, eu morei 2 anos na Itália, mas não foi lá que eu me interessei. Lá quando eu fui, já conhecia a Divina Comédia, mas não comecei a estudar quando estava lá. Isso faz muito tempo já. Eu estava fazendo uma pós em Psicologia Analítica e Religião Oriental e Ocidental pelo ICTES, aqui em Curitiba, com a doutora Sônia Lira, e escrevi um artigo com ela por um seminário, um simpósio sobre imaginação ativa. São vários artigos, nesse livro são vários artigos, imaginação ativa e criativa. E eu escrevi este artigo sobre a Divina Comédia como a imaginação ativa do Dante, né, fazendo uma comparação com a imaginação ativa. Eu já estudava alguma coisa antes, mas realmente foi ali que eu comecei a estudar mais profundamente, acho que foi 2017, 2016. Hoje, inclusive, veio no Facebook faz 4 anos, então foi 2016 que foi feito esse seminário. É muito interessante a configuração social que, de uma certa forma, Dante Alighieri vai colocando enquanto representação na história da Divina Comédia, né? Ele encontrar o Virgílio, né? E fazer todo esse passeio, né? Pelo inferno, purgatório, paraíso. É muito curioso isso, né, professora? E uma coisa que eu estava pensando, Jorge, que a gente não chegou a falar da outra vez, é o seguinte, você diz essa questão de colocar o social dentro da Divina Comédia, né? Ok, mas tem também uma parte que para mim é fantástica, que é assim, a Divina Comédia foi escrita em dialeto florentino, né?
as obras, as poesias, não eram escritas em dialeto fiorentino, elas eram escritas em latim, e as pessoas não conheciam latim. Então, era uma coisa muito elitista. E o Dante escreveu a Divina Comédia, parece que um dos motivos de ter escrito em dialeto, que depois se tornou a língua italiana, é tornar mais acessível esse conhecimento. Né? Então, essa questão social de tornar mais acessível, não dá para... A gente não pode esquecer que, na Idade Média, a maioria das pessoas era analfabeta. Né? E a Divina Comédia foi feita para ser ouvida. Então, até hoje, se você for ver na Itália ou no mundo inteiro, as pessoas declamam a Divina Comédia porque ela é feita para ser ouvida. Né? Então, tem essa questão dele trazer para dentro da Divina Comédia toda a questão social da época, até porque ele estava exilado e ele estava muito bravo, eu imagino, porque ele perdeu tudo. Né? Ele saiu de Florença para ir para Roma, para fazer uma negociação com o Papa. Quando ele voltou, não deixaram ele entrar na cidade dele, tiraram todo o dinheiro dele, e a partir daí ele começou a vagar pela Itália e escrevendo, né, a Divina Comédia, e trabalhando como escriba para alguns imperadores. Então, tem uma questão social muito grande na Divina Comédia, de trazer para o povo, para tornar mais acessível um conhecimento que estava escondido. Muito bom. E ela, pelo que eu estava percebendo também, pela data, ela foi escrita em 1400 e... 1327, alguma coisa, ele foi escrevendo, né? Pois é, então veio antes da prensa, veio antes de Sim, Gutenberg, né? sim. E antes da Reforma Protestante também, né? Que ambas E levam uma passando ali em 1500, né? não entendi, desculpa, Jorge. Tanto a Reforma Protestante quanto a invenção da prensa por Gutenberg, né? A popularização da leitura, isso vão acontecendo por volta de 1500, né? Então a Divina Sim. Comédia vem antes, né? E o que é, para a gente tentar entrar no clima, né? Você imagina o que às 7 horas da noite, alguém declamando a Divina Comédia, porque ela era declamada em praça, né? Eles falando de demônio, e você, isso 7 horas da noite, a praça iluminada com archote, na Idade Média, você imagina o pânico e o medo, e o impacto que isso não tinha na população, e depois no purgatório, e depois no paraíso. Né? E é muito legal pensar nisso, que eu estou vendo que ele foi o precursor, inclusive, né? Se a gente for pensar de Edgar Allan Poe, Sim, o Stephen King, né? e, tam, e, Os tam, arautos dos filmes de terror, né? Aquela e coisa também das toda, né? séries. Né? E também das séries, porque ele foi escrevendo aos poucos, né? Ele foi escrevendo os livros, os 3 livros, o, o Inferno, o Purgatório e o Paraíso, ele foi sendo escrito aos poucos. Tanto que tem uma lenda, eu não sei se é real ou não, que estavam perdidos, o Paraíso estava perdido, e ele apareceu, depois que ele morreu, ele apareceu num sonho para o filho dele. Que dizendo, ó, tá lá atrás de não sei aonde, numa coluna, não sei o que, é uma lenda que tem, daí já começa, né, o imaginário popular. Mas é essa questão do terror e da série. É fantástico isso, né? Nós temos no nosso imaginário uma fixação por essas coisas de terror, né? Do medo, vamos ver o que é, como é que pega, né? Eu acho fantástico, né? Até que Por eu que fui será? criado, né, minha avó, por parte de pai, me chamava para assistir filme de terror 11 horas da noite, eu achava o máximo, né? Eu falava, não, cara, isso é muito bom, né? E a pessoa falava, não Mesmo, pode, né? Mas nós temos esse fascínio, né, professora, com essas histórias, né? por que será? Se a gente for olhar as lendas, os grandes contos de fada, eles têm esse terror meio, né? Não Sim, tem essa coisa de Disney bonitinha, né? Os não. irmãos Grimm, aquilo ali decapitou, arrancou pé, arrancou mão, né? Você tem uma coisa ali meio politicamente incorreta, né? Onde a violência ela tem que ser assimilada, inclusive pelo simbólico social, né, professora?
Porque ele fala, isso que eu acho, ou filme de terror, ou o que seja, ele sempre fala de uma verdade, e se atrai, né? Se hoje nós estamos em 2020 falando sobre uma obra que foi escrita em 1300 e alguma coisa, é sinal que existe uma verdade psíquica ali que vem no tempo, né? E o filme de terror, ele tem isso também. Né? Se você for ver, eu não gosto, mas o que a gente escuta falar do Stephen King, o It, né? É o pesadelo de uma criança. É o pesadelo de uma criança, é o pesadelo de um adulto que está infantilizado, que você tem que resolver questões que ficaram lá atrás. Então, estamos falando de verdades psíquicas. Sim, E o cinema. e o Stephen King foi um dos melhores alunos de um tal de Joseph Campbell, né? Então, Estudou esse né? tema narrativo até não ter mais jeito, né? Poder do Então, mito, heróis de faces, tá tudo ali, né? a gente pode até ver como uma jornada do herói interna, né? Exatamente. E apavorante, porque toda a jornada do herói, e daí a gente fazendo, né, vendo essa questão da Divina Comédia, ela o Dante descreve, toda a jornada tem uma descida ao inferno. Inclusive, no livro vermelho começa com isso, né, professora? Então, né, do que estamos falando? Estamos falando de um conhecimento iniciático que vem, né, iniciático no sentido de iniciar nos mistérios, de iniciar na modificação da energia psíquica, que agora começa a ficar muito mais claro, mas o Dante já sabia disso, isso já vinha, né, provavelmente em outras, qualquer jornada fala disso, qualquer mito, qualquer história, qualquer poema fala dessa jornada interna, né? Mas o Dante conseguiu fazer uma conexão e fazer uma questão com o mito cristão. Muito bom, é fantástico isso, né, professor? Eu acho interessante porque lendo o livro vermelho, né, a gente vê que Jung tinha o seu guia, né, o tal do Filemon, né, que ele bebe lá nas fontes do Goethe, né, parece que puxa isso aí lá do Mephistófeles, essa coisa toda, né, vem com muita conexão, né, nessa filosofia alemã, né, o romancismo alemão, mas é interessante que o tal do Dante tem o Virgílio, né? Que, E aí, que professor, vamos de Virgílio ou vamos de Filemon? eu, por enquanto, vamos de Virgílio, o Filemon porque o Virgílio, o que é? O Virgílio é um poeta. Eu acho que essa, Sim, essa é uma grande diferença. Eu estou esperando chegar os livros negros, que devem chegar, agora vai ter o lançamento dia 6, dia 7, deve chegar depois, né? Eu imagino. Deve ter muita coisa ali sobre a Divina Comédia, que não foi para o livro vermelho. Né? você Então, acha que eu é acho que é uma. capaz? Porque eu não lembro do Jung fazendo grandes citações diretas do Dante. Desculpa, não escutei, Jorge. Eu, particularmente, professora, desculpa a ignorância, eu não tenho certeza do Jung citando Dante. Você acha que dessas citações? Tem alguma coisa nas obras completas, né? Tem alguma coisa que o Sonu cita naquele biografia em livros, que o Dante fala, que o Jung fala sobre nunca foi o arquétipo do feminino, não sei se ele usa essa palavra, tão bem trabalhado quanto na Divina Comédia. Essa é uma outro link com a Divina Comédia e a Psicologia Analítica, é essa constelação do arquétipo do feminino, né, que Ah, começou sim. ali, né, porque, na realidade, quem manda o Virgílio obedece a ordens superiores, né, e quem manda o Virgílio servir de guia para o Dante foi a Beatriz, né, que era a musa inspiradora, a projeção da ânima do Dante. Só que quem manda a Beatriz foi a Santa Luzia, que era a santa de devoção do Dante, porque ele teve um problema de visão quando ele era pequeno. Mas quem manda Santa Luzia é Nossa Senhora. Então a gente tem uma hierarquia de mulheres e de projeções desse arquétipo do self de uma forma feminina que começa na Divina Comédia. E eu lembro da Beatriz, cantada por Milton Nascimento, que é lindo, né? Sabe?
e vamos, né, nessa questão até da evolução também do processo da ânima, né, da força Sim, vital, sim. né, que vem pelo sensível, que tem esse embate todo, inclusive com o drama da existência humana. Acho que a Divina Comédia tem muito disso, né, professora? Ela traz, inclusive, o tema da nossa live, que é uma revisão da cultura da culpa, né? Você pecou em quê? Que pecado que você vai ter? Você vai pagar isso como para poder chegar no paraíso, né? Isso. Na realidade, assim, a culpa é a porta de entrada para o inferno, né? Se você não tiver culpa, você não faz a jornada, né? Porque me parece sempre Sem trauma ninguém faz terapia? É por aí? é isso, mais ou menos por aí. Se você não está incomodando, o que você vai ver? Né? Você não vai procurar alguma coisa que não está incomodando. Então, a culpa pelo pecado, e pecado significa errar o alvo, e daí, de novo, a gente faz um link, quer dizer, eu não tenho como não fazer link com a psicologia analítica, né? É sair deste caminho do processo de individuação, que na realidade a gente vai descobrindo conforme vai andando, né, Jorge? A gente nem sabe, é este o caminho, não. O caminho vai se fazendo, a gente vai percebendo qual é o caminho conforme vai fazendo. Né? E o pecado seria errar o alvo, sair deste caminho. Quando se encontra perdido na beira da floresta, que ele está com medo, que ele vê, a gente imagina que ele vê as besteiras que ele fez a vida inteira e ele está perdido, e uma coisa interessante é assim, ele se reencontra, em italiano assim, mi ritrovai, perdido. Ele se reencontra, ele não se encontra perdido, quer dizer, ele já teve perdido outras vezes, né? Então a gente peca e volta, e se arrepende e volta, mas sempre, a gente não aborda a Divina Comédia dentro de uma questão religiosa só, mas dentro de uma questão psíquica. Se não tiver culpa, você não tem. O que você vai procurar? Né? Que caminho você vai traçar, vai trilhar? E é interessante, professor, até nessa crise social que nós vivemos hoje em dia, as pessoas gostam de agarrar a culpa como persona. Então Uhum. falam, eu sou pecador, nasci pecador, eu sou mulher, eu sou pecadora, eu fiz o Adão ser expulso do paraíso, vamos nos chicotear porque a gente voltou nesse cara, Isso, né? isso. E, Todo mundo tem perfeito. que ter uma culpa para chamar de sua, né? E interessante isso, sempre de numa visão extrovertida, né? E eu acho que uma das coisas que a gente pode aproveitar dessa pandemia, não estou dizendo que ela veio por causa disso, não é isso, né? É essa questão da introversão. A energia psíquica que estava vinculada à persona, que tem a ver com esses relacionamentos externos, né? Ela tá voltando, ela está indo para dentro, porque a persona está se dissolvendo. Se a gente for ver, a persona está se dissolvendo. Todo mundo está em casa, né? A gente vivia num processo de relacionamento com esse mundo externo e agora não dá mais. Você tem que dar conta desse inferno interior. Só que isso é terrivelmente assustador, tanto é que tem muita gente que entrou em ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão. Sim. Não quero me ver, não quero me encarar, não quero ser quem eu sou, né? Não dá para ostentar nas redes sociais, né? Não tem Uhum. como ficar devendo banco da forma trivial. E aí faz o quê com isso? Já que o Cerberus chegou agora para morder a cabeça de todo mundo. Isso, e a gente está pagando preço, né, dando dinheiro lá pro barqueiro, pro Caronte, porque tem que entrar. A gente está pagando preço, né? A gente tem que entrar nesse inferno. A questão do inferno é que a gente não pode ficar lá. Tem que entender que ele é um processo, né? A depressão é um processo. E o que eu vejo, Jorge, pelo menos acontecendo muito na clínica, é assim, as pessoas que já estavam, quem estava desestruturado antes, mas estava trabalhando, está conseguindo passar melhor por esse inferno, né? Porque já vem trabalhando antes. Os que já estavam desestruturados e não estavam trabalhando, tem uma dificuldade, como é que eu posso dizer? O estrago é maior, digamos assim, a desestrutura é maior, Sim, sim, a né? gente Porque vê isso na
Nós percebemos isso evidentemente na nossa clínica social, professora. Quem não está bem, a impressão é que, assim, nós inclusive já discutimos muito isso, né? As pessoas que não estavam bem na pandemia pioraram. É como se a pandemia fosse um amplificador de emoções, né? Quem não está legal com pandemia ficou não legal e meio, né? E Isso. isso está muito notório, inclusive na política, né? Junto às celebridades, na vivência social, nos negócios, né? Aquele negocinho que já estava meio capenga terminou de falir, né? Então, iria falir, né? A pandemia parece que só foi aquele empurrãozinho. É Vai, porque né? é essa questão, né, Jorge? Quando o Dante vai entrar, antes dele entrar na floresta, quando ele acorda, que ele percebe que ele está perdido, ele tenta subir um morro onde está nascendo o sol, porque começa na Quinta-feira Santa, de 1300, né, a viagem dele, antes da Páscoa. E ele tenta subir o monte e ele começa e aparecem 3 feras para ele, uma onça que a gente não imagina que seja uma onça porque a tradução não é muito boa, ninguém conseguiu definir se é uma onça ou não, um leão e uma loba, que deveriam significar os pecados que impedem que ele saia do processo que ele tinha que fazer. Então a gente pode ver assim, ele tenta sair, ele tenta resolver as questões de uma forma extrovertida, mas essas feras não permitem. Né? Essas são imagens de animais. Quando ele começa a ficar, já começa a aparecer daí o Virgílio, que diz assim, não, quem vai te levar, quem vai te guiar sou eu. E uma das coisas que é característica, e isso que você está falando, é real deste processo que a gente está passando hoje, e tanto do inferno como do purgatório, é o medo. O Virgílio tem medo o trajeto inteiro, até antes de entrar no paraíso, quando ele tem que passar por uma cortina de fogo no final do purgatório, ele tem medo. Daí o Virgílio fala para ele, mas escute, pelo amor de Deus, né? Eu estou aqui com você desde lá no começo, quem mandou foi Nossa Senhora, foi a sua amada, foi a Beatriz, e você vai ter medo agora? Então, é um ego que vai se fortalecendo durante toda a jornada. O que não dá para fazer. Né? Nós vivemos sempre o questionamento: estou no caminho certo? Será que eu estou na minha individuação? Será que eu estou seguindo o caminho dos meus dons? Né? E eu fico percebendo, sabe, fazendo a leitura, transpondo, né, a Divina Comédia para hoje, né? É aquela história, né? O grande pecado e a grande culpa é a covardia, né? A covardia, porque é isso que o Virgílio, inclusive a Beatriz dá um esfrega nele quando chega no purgatório, mesmo já no começo do paraíso, mas uma outra questão, Jorge, é a questão da soberba, da inflação do ego, né? Isso faz com que impede o processo. Né? A gente tem essa cultura de empoderamento na atualidade, que é uma desgraça, né? Que todo mundo quer comprar uma casa em condomínio fechado para ser o preconceituoso da semana. Oh, meu Deus! Né? É muito... As pessoas querem gastar o que elas não têm, né? É uma distorção, uma psicose. Né? Quer virar vereador e não sabe nem o que é fazer lei. Né? Mas está prometendo o quê? Transporte público. E o principal cabo eleitoral é o lobby, né, das empresas de ônibus, né, uma coisa fantástica, né, muito delírio para pouca realidade. Né? Isso, é muita inflação, é muita inflação. E, de novo, se a gente for ver, uma dessas questões da pandemia é acabar com essa inflação. Né, porque está todo mundo fazendo o que pode, não o que gosta. Não o que gostaria. Né? Então, assim, toda aquela minha energia de eu trabalhar para ganhar e pagar. Mas eu estava vendo ontem um post sobre um avião que 20 e poucas pessoas ficaram contaminadas no avião. Quer dizer, mesmo quem vai viajar, algum problema no avião lá, no sistema de ar do avião, contaminou todo mundo que estava no avião, inclusive quem estava trabalhando. Então, assim, não dá, agora não dá, não tem para onde fugir. O inferno está aí. E só tem uma coisa a se fazer no inferno, é atravessar.
E primeiro achar um guia, né? Achar um guia e atravessar. E essa inflação é uma coisa que a gente lendo, não li muita coisa, mas a gente lendo um pouco da biografia do Dante, ele estava inflado. Ele estava inflado porque ele tinha um cargo político muito grande em Florença. E daí ele foi exilado, exilaram ele, né? Ou ele morria ou ele era exilado, e daí ele teve essa queda. Então, existia uma inflação de ego, né? Uma identificação, se a gente for ver, uma identificação com esse poder, e isso foi tirado. Aí começa a jornada. Professor, é interessante que a gente está hoje muito nesse momento, né? Na política, onde as pessoas gostam de eleger sempre um mito, né? E isso não é de agora, né? Se a gente for ver as últimas eleições, isso aconteceu, né, com Lula, com o próprio Fernando Henrique Cardoso, com o Collor, né? Essa visão do político como um santo que eu tenho que lutar por ele, né? Isso foi com Lula, agora com o Bolsonaro, né? É uma coisa tão divinizada, tão inflada, tão... E de repente você descobre que o cara não é nada daquilo. E o que isso... Rouba, né? E aí, como é que é esse recolhimento dessa projeção? Né? Tá, o que isso diz da gente, né, Jorge? Se você for ver, se você começar a assistir, a escutar, a prestar atenção na campanha dos vereadores, que você. Então, tem muito assim, eu vou cuidar, porque colocando o eleitor numa situação muito infantilizada. Né? Porque como, num papel, não tem como não perceber que é num papel de pai e mãe. Né? E se a gente for ver nesses cargos mais altos, com esse arquétipo do salvador, né? Como se a responsabilidade não fosse minha. É uma projeção. Então, é um ego muito frágil. E aí a gente chama isso em ciências sociais, professor, é o populismo, é o messianismo na política, né? E ele é tão perverso que muita gente vai vender a casa jurando que vai ser eleita, e quando for eleita ele vai ficar rico. Só que não, é a coisa da soberba mesmo, né? Vou, vaidade excessiva. Ah, que eu sou bonita, eu vou ganhar essa eleição, e ainda junta mais meia dúzia de trouxa que põe pilha nisso. Né? E vence, né? Esse é o problema, é essa a questão. É ele pensar que ele é bonito e vence, e ele vence. Porque o que é mais assustador, para mim, não é essas pessoas se candidatarem, essas pessoas serem eleitas. Né? Então, é gente que é condenado e se candidatar e é eleito. Né? Então, isso diz muito de qual aonde está o desenvolvimento do ego nosso. Né? Não vou dizer do brasileiro, como se a gente não tivesse aqui no meio, né? Do nosso ego. E além dos eleitos que são totalmente incompetentes, que não sabem nem o que é legislativo, né? A gente tem os milhares de não eleitos que torraram tudo, inclusive ficaram enchendo o nosso saco 15, 20 dias. Por favor, vote em mim, porque eu sou incompetente, eu preciso de um emprego, né? Então, existe um trabalho. Ontem eu estava conversando sobre isso, né? Com meu filho. A psicologia analítica nasceu na elite, né? É de elite, a gente não pode dizer que não é. Né? Você imaginava que as pessoas viajavam e morar 6 meses, 1 ano na Suíça para ficar sendo analisada pelo Jung sem trabalhar. Então, quem que consegue ficar 1 ano sem trabalhar, porque naquela época não tinha internet, né? Porque você pega o seu computador e vai para lá. Mas hoje em dia a gente já tem uma maior popularização da psicologia analítica, inclusive, né, questão do teu trabalho de clínica social e tal, mas é um trabalho de formiguinha, de aumentar essa consciência. Mas a nossa formiguinha já está encostando em 43 mil atendimentos, professora, só esse ano, viu? Não, e assim, né? E é um formigueiro que se expande, que chega até o Rio Grande do Sul, até Curitiba, até o Paraná. Isso é interessante. Até porque a necessidade é a urgência. E, na verdade, professora, a gente fala muito dessa jornada da alma. Porque a gente pode olhar, então, a Divina Comédia como a jornada da alma. Né?
um mergulho em você mesmo, ter que Sim. encarar todos os seus pecados, purgar isso aí para poder chegar a ver Beatriz, meu Deus do céu. E o que é interessante assim, né? É ver a Beatriz e se enxergar o ponto que é o ponto luminoso, o ponto misterioso, através dos olhos dela. Né? Não se olha para o arquétipo central do self diretamente, se olha através dos olhos dela. Né? Isso é lindíssimo, eu acho lindíssimo, porque você não pode olhar direto. A gente não tem estrutura para olhar direto para essa estrutura que a gente não sabe o que é. Né? Na realidade, a gente não sabe o que é. A gente intui, você pode ter a fé, você pode ser o que for, porque a gente não tem como descrever só através de. Tanto que a Divina Comédia, o Paraíso, é só imagem. Ele inventa palavras, transhumanizar, é uma série de coisas, porque esse estado de consciência, que seria a iluminação, né, se a gente for fazer um paralelo, ou o despertar da Kundalini, que o Jung também estudou, fala dessa questão, dessa iluminação. E uma coisa que eu acho muito interessante é assim, Jorge, ele já está na metade do paraíso e tem a sombra do purgatório, a sombra da terra no paraíso. Então é um Sim. processo que pode, se você bobear, né, dizer, eu sou o maior humilde do mundo, se você bobear, você cai e volta para o inferno. Né? Uma outra questão dentro, olhando para a energia psíquica dentro da Divina Comédia, por exemplo, no inferno ele não para. No inferno não existe dia, é só noite. Então ele não para de andar. Ele não descansa. Algumas vezes ele desmaia e passa de nível. Ou vem algum ser, um anjo. Tem um anjo que ajuda ele a mudar de nível, ele e o Virgílio, dentro do próprio inferno. E ele tem 3 sonhos no paraíso. No purgatório. Ele dorme, são 3 noites, são 3 sonhos que ele tem e que a gente percebe aí uma mudança de energia psíquica. Uma outra questão é assim, que eu acho muito legal, depois que a gente começa a aprofundar, existe spoiler na Divina Comédia inteira de que quem está mandando tudo é Deus. Daí você não precisa ter medo. Se é o self que está controlando, vamos fazer um paralelo entre Imago Dei e self, né? Não tem por que ter medo. Daí é falta Mas de é fé. isso, né? Mas, professora, eu vejo no meu processo, acho que você no seu processo, todo mundo que está assistindo no seu processo, a gente morre de medo de viver, a gente morre de medo de ser feliz, a gente morre de medo de transar gostoso, é tudo assim, né? Ah, será que eu estou fazendo certo? Será que eu posso? Eu vejo isso na juventude atual. Eles cagam de medo de viver. Vou viver para quê? Né? Deixa eu aqui, né, assistindo minha série no Netflix, bonitinho. Né? O medo é patrimônio cultural nosso. Né? E veja, interessante isso, assim, porque esse medo de viver, ele está conectado diretamente com o medo de morrer. Sim. E o que você imagina assim, o que é na Divina Comédia? Entra no inferno. O inferno é o reino dos mortos. O Jung foi para o reino dos mortos. Né? Esse contato com o reino dos mortos, o Jung já fala isso no Memórias, Ações e Reflexões, como se fosse um paralelo com o inconsciente. O relacionamento que a pessoa tem com o mundo dos mortos ou com os mortos reflete o relacionamento que ela tem com o inconsciente. Quando foi lançado o livro vermelho, o Sonu veio para o Brasil, eu fui para Porto Alegre. E daí perguntaram assim, né? Eu achei fantástico. Mas quem são os mortos que o Jung fala? Daí o Sonu olha e fala assim, os mortos são os mortos. É quem já morreu. Simples assim. Então você transita por esse mundo de morto e de vivo, com isso você perde o medo de viver. De viver. Mas, professora, os mortos não estão nas convenções partidárias, eles não estão no shopping center, perdidos na vida, nas redes Não. sociais. Uhum. Então, este medo absurdo da morte, e que não adianta, porque todo mundo vai por aí, eu imagino, né? Não sei que a gente tem alguma coisa que se descubra aqui e não
e mude esse caminho, essa jornada, o final é esse, não tem outro final. E se fugir deste final faz com que se tenha medo de vida. Então, daí, sim, vai para shopping, é a extroversão pura, né? Com uma Sim, incapacidade absurda de carreata de introverter. carro, né? Essas carreatas de carro, fica enchendo o Sim, saco do sim, vizinho para voltar no cara. Né? A vidinha é tão apagada, a vidinha é tão vidinha, tão sem sentido, tão isso, superficial. isso. Sorriso falso de rede social, que eu estou super feliz. Desligou a câmera, tá lá querendo dar pontapé no cachorrinho. Uhum. Eu acho muito triste isso, né? É, Eu acho muito triste isso. Porque sim, sim, é a vida do vazio, né? Que eu acho isso, que o Dante questiona muito isso o tempo todo. Eu acho que é isso que nós estamos questionando também, né? Até falando da jornada do herói. Cadê sua vida? Você está vivendo como? uhum. Né? Você passa o dia inteiro assistindo série. Oi, isso é vida? E o que eu acho interessante, assim, é que série que você assiste, né? Que você está vivendo nessa jornada do herói naquela série, porque aí, de novo, é uma posição muito passiva em relação à jornada do herói. A jornada do herói, ela fica só na... É como se fosse aquelas roldanas que não leva a lugar nenhum. Existe um gasto de energia, daí você fica cansado, né? Mas não existe modificação da energia psíquica, porque não tem Sim. trabalho. O que faz a modificação da energia psíquica é trabalho, de tripalium mesmo, né? Da origem da palavra tripalium mesmo. Então, se não tiver trabalho, se tiver uma posição muito passiva, quem que é passivo, se a gente for ver no desenvolvimento de um ego? É um bebê. O bebê não trabalha. Né? A gente, segundo a Melanie Klein, são toda imaginação, é fantasia, ou o que seja. Então, assim, quanto menos a pessoa enfrenta a vida, você começa a ver que existe um ego ali muito, muito infantilizado, regredindo mesmo. E ao mesmo tempo, professor, é um ego tão combativo, é um ego que cria uma facilidade de xingar a gente. Ah, você não sabe de nada. É um egozinho que conhece tudo de política, porque está assistindo todos os noticiários, né, que defende Isso. as baleias, né, que está aí nas causas ambientais, mas tem teia de aranha na bunda, né? Sabe? O sofá marca certinho do encosto, né? Mas então, de novo, eu acho isso muito triste, né? Porque é um coletivo que não muda, porque é só no discurso. O discurso está desconectado com a prática, porque ele é puramente extrovertido. Né? Se ele for introvertido, começa a talvez ter um pouco de, de trabalho e de mudança. E, de novo, o diabo, a gente foge do inferno como o diabo foge da cruz. Porque é lá que vai ter que ter o trabalho, é lá que você vai enfrentar os pecados. Porque se a gente for ver, aquelas pessoas que o Dante encontrou no inferno representavam pecados dele, não eram pecados dos outros, né? No purgatório, quando ele vai entrar no purgatório, um anjo põe 7 pés na testa dele, e esses pés de pecados é como se ele fosse se libertando desses pecados dele. Então, e isso, ele vai ficando leve, ele não pode ficar pesado. Porque Sim, para entrar. essa é outra temática que a gente vê muito em consultório hoje em dia, né? Pessoas não têm mais leveza, não têm mais graça, não têm mais suavidade. A gente fez agora a campanha do Outubro Rosa, né? Cadê a feminilidade? Cadê a suavidade? Cadê a graça? Cadê o sorriso? Né? Tá tudo tão... Volte mortem, né? Aquela coisa tão, sabe, belicosa, né? Isso. Possessão pelo ânimo, né? E Foice um, matéria errada, né? Para que isso, meu Deus do céu? Cadê e o um suave? ânimo, e um ânimos recrudescido, né? Não é um ânimos Sim, sofisticado de espírito, é, né? É um ânimos muito, muito. reclamando de tudo e de todos, né? Azedinho, chato pra caramba, né? Eu tava, Ah, eu, Deus eu me comecei livre disso, professora.
eu comecei a ler alguns posts de amigos no Facebook e tal, né? E eu comecei a ler os comentários. Eu parei, porque é impossível você ver aquilo lá. Né? Foi o que você falou, é uma agressividade gratuita e as pessoas começam a se xingar e, né, ok, estão colocando para fora o quê? A gente tem primeiro um rechaço, um olhar, né? Diz assim, mas o que é isso? Eu não quero ver isso. Mas o que elas estão fazendo? Não estão. Uma coisa que é característica do purgatório, Jorge, é a pessoa ter consciência do pecado. Né? Então, se purga o pecado, se modifica a energia psíquica com o trabalho. Porque no purgatório as pessoas têm, mesmo estando sofrendo, cada vez que uma alma entra no céu, e a gente está sempre falando de questões simbólicas aqui, né? Ninguém está falando de questão concreta, por favor, eles têm alegria, porque eles sabem que eles estão, uma alma foi salva e que o trabalho deles vai modificar em alguma coisa. No inferno, não. No inferno, não. Existe o sofrimento puro. Então, quando a gente começa a ver essas posições da energia psíquica de ego, você começa a ver essas pessoas no inferno, presas no círculo do inferno e reagindo. Né? Então, alguém fala uma coisa que você não gosta, que você não concorda, você vai atacar a pessoa. Eu particularmente, eu utilizo redes sociais hoje muito pouco, professora, só para postar coisas às vezes aqui do nosso trabalho, e eu gosto muito da alegria, da brincadeira, e hoje eu fico receoso de brincar, porque você não pode fazer piada de qualquer coisa, porque o pessoal vem com picareta querendo arrebentar a sua cabeça, né? Uhum. Eu tô de mau humor, você fica de mau humor junto, né? Vamos xingar o mundo, né? E não sai disso. Não faz nada de positivo, muito pouco criativo, né? Raríssimo você ver alguma coisa, algum comentário em rede social criativo, né? E sempre essa pegada de belicosidade, né? Vamos falar mal dos outros, vamos xingar, vamos xingar, vamos xingar, né? E uma das coisas que o Jung coloca como um instinto, que poderia ser um instinto de salvação, entre aspas, e não é essa palavra que ele usa, é a criatividade, né? Sim, sim. Que a gente E é poderia estar interessante, usando. isso costura também com a nossa teoria, com o reconhecimento da sombra, a integração da sombra, Sim, né? sim. Porque, claro, enquanto eu estou atacando você, enquanto eu estou xingando você, eu não estou vendo o meu pecado. Né? Então, é isso que eu digo, a incapacidade de reflexão é muito grande. De você ver, assim, sempre o culpado é o que está fora, o culpado é o governo, o culpado é você, o culpado é quem não concorda com você, é o seu vizinho, nunca é você. Então, enquanto esta culpa não for introjetada, não for introvertida, não começa o processo. Porque enquanto eu estou projetando maciçamente, porque para a gente sabe que a função dessa projeção é tornar esse complexo conhecido, quanto mais me incomoda lá fora, aquilo tem mais a ver comigo. Né? Isso é uma questão básica. Né? Só que as pessoas não conhecem. É o que eu sempre falo, professor, o maior ciumento é o que mais apronta, né? O maior Claro. moralista, todo grande moralista, ele é um tremendo de um pervertido, né? Tá. E Então, daí, eu fico pensando assim, Jorge, se eu fico falando que a gente tem que assumir a responsabilidade, né? Se a gente conhece essa lei básica de psicologia, né? Uma lei básica de psicologia analítica, quanto mais você projeta, aquela projeção tem gancho e tal, ok. Por que a gente não consegue tornar isso mais claro para as pessoas? Por que os mecanismos de defesa estão tão arraigados que a gente, enquanto profissional, não consegue trabalhar com isso? Porque isso é a maioria das coisas que a gente percebe, né? O mundo inteiro projetando maciçamente. E a gente, não que a gente não... Isso é um processo como respirar, a gente vai respirar a vida inteira. Né? Mas a gente vai começando a prestar atenção nesta jornada, onde é que está a minha culpa, e não a culpa do outro. sim, sim. Professor, então não existem anjos? Esse pessoal que fala que está salvo, que é de Deus, não são anjos, meu Deus! Ele pode até ser, mas se não for um anjo que assuma a sua parte
de sombra, ele vai ser... Que anjo, né? Então, assim, vamos ver que anjo. Que anjo dissociado. Essa dissociação é uma coisa que me assusta muito, né? Ou eu estou a serviço de um Deus puramente bom, de um self, de salvação, né? E a gente pode fazer uma crítica a nós mesmos, né? Ou eu estou identificado com um self, ou um Deus puramente mal, né? Ou nego os dois. E, na realidade, a gente está falando de constelação de opostos. O que a gente teria que fazer é achar uma terceira saída, porque se a gente for ver na Divina Comédia, o inferno ele é o paraíso espelhado. Então, o demônio que está lá no meio do inferno congelado, né, a subida do Dante começa quando ele consegue descer, e isso é um paradoxo da Divina Comédia, quando começa a metanoia, que ele desce pelas... Olha que interessante essa imagem, né? O Dante desce nas costas do Virgílio, pela barriga do diabo, que está congelado lá no meio, que caiu quando caiu do paraíso, né? Quando foi expulso do paraíso, ele caiu e com isso foi formado o inferno. Quando Dante passa pelo meio do inferno, que tudo é congelado, é que começa a mudança, porque lá no inferno está tudo parado. Sim. Né? Está quase que a nossa economia que não muda, professora. Oi? Está quase com a nossa economia que não muda. Isso, então assim, a gente sabe que se não muda é porque não aprendeu ainda o que tem que aprender, né? O que a gente tem que aprender? Né? Pois é. Se a gente continua, veja, Jorge, fazendo um link aí com você está falando das questões políticas, se a gente continua preso nesse mesmo círculo de inferno, que as coisas não mudam, muda presidente, muda de esquerda, muda de direita, muda o que for, mas as coisas não mudam. Nós temos que aprender alguma coisa aí. Esta energia psíquica está estagnada, porque a gente ainda não tomou consciência de alguma coisa. E isso é no inferno da Divina Comédia, isso acontece dentro da clínica, e isso acontece no coletivo. Né? Sim. E Sim, pode falar. Essa visão eu sempre vejo, assim, por exemplo, esses arquétipos do feminino, da Nossa Senhora, da Santa Luzia e da Beatriz, como projeções desse self, né? A parte feminina desse self. E também o demônio como uma projeção dessa parte obscura do self, que a gente tem que dar conta, tem que passar por lá. Mas se tiver voltando à questão dos anjos, né? Se tiver essa cisão, não tem como. Não tem como. Porque também ninguém vira anjo porque foi batizado e paga dízimo, né, galera? Né? Ou que... Oi, Flor de Lis, abraço, viu? Né? Então, olha a dissociação. Não é porque os outros se falar mal dos outros que a coisa está santificada, né? Então, olha a dissociação, né? E eu não sei, eu vou falar uma coisa, eu não sei se é verdade. Ela continua pregando, né? Com tornozeleira? É bonita, a cena é bonita, você precisa ver, né? Então, é isso que a gente está falando de dissociação, né, Angélica? Dissociação. Exatamente. Então, ou de um polo. Me assusta muito, foi o que você falou, né, quando uma pessoa tem uma necessidade muito grande de perfeição, alguma coisa tem ali. E isso é complicado, né, professora? Muito, né? muito. Bom, e é interessante, né? A gente está chegando aqui já mais da metade do nosso debate. Eu queria falar dessa função que, de repente, o Virgílio exerce, né, na Divina Comédia, que o Filemon faz com o Jung, e que é muito semelhante ao nosso trabalho enquanto terapeutas, né, psicoterapeutas, né? Guiar a alma, né, guiar nossos pacientes, pegar na mãozinha e falar, vamos, né? Isso. Bora encarar esse inferno que eu tô contigo, né? Uhum. É interessante assim, né? Uma coisa que eu acho que foi genial que o Jung disse é que a gente não pode levar o paciente onde a gente ainda não foi.
né? Então, não é como uma comportamental, que eu acho que existem, tem uma validade muito grande na questão, na linha comportamental, mas é diferente. O terapeuta comportamental, ele não precisa ter passado pelo inferno, ele precisa saber as regras do inferno, só. Né? A gente não consegue ser guia se a gente não souber do que aquele paciente está sentindo. Né? Isso aí eu acho que tem uma diferença muito grande. Uma das coisas que a gente percebe no processo é assim, o Jung não tinha quem era o guia dele externo? Quem que era o guia? Não, ele caiu de paraquedas lá, e ele, inclusive, no Memória, Ações e Reflexões, ele diz o quanto ele demorou para cair se deixar cair na imagem. Ele usa essa expressão. Então, a gente, como guia, só pode levar esse paciente até onde a gente já foi. Né? E muitas vezes isso é muito pouco, ou é o suficiente para o que o paciente precisa, ou chega uma hora você encaminha o paciente se você não tem mais condições de lidar com aquilo. Né? É por Só que o isso que... objetivo, desculpa, Jorge, eu acho que o objetivo é encontrar esse guia interno. Sim. E espelhando isso também com a ajuda até de uma psicoterapia, né, professora? Sim, não Porque tem como. o que acontece, hoje, inclusive, essa é uma regra aqui no nosso instituto, e na verdade essa regra foi consenso dentro da psicanálise, e particularmente eu acho que é o que diferencia, né, uma genuína abordagem das outras. Né? Você tem que fazer terapia para se equilibrar, inclusive para poder comportar um embate com a clínica. Né? Você saber separar o seu inferno do inferno do seu paciente. Isso, Né? isso. E aqui é onde eu diferencio todos os outros processos, né? A cientologia, essas terapias de sugestão, porque elas não vão por aí, né? E sendo que se existiu um consenso na história da psicanálise entre Freud, Jung, Reich, Melanie Klein, Gestalt, psicodrama, foi exatamente esse, né? Você quer ser psicoterapeuta, vai fazer sua terapia, vai conhecer seu lado negativo, vai se equilibrar, né? E a gente vê a luta disso hoje dentro das formações, inclusive universitárias, né? Onde tem muita gente, né? Nesse pontos behavioristas, eles são totalmente atrasados, né? Alguns comportamentais também nisso, né, professora? Tá? Que não precisa de terapia não, né? Tem que comer um manualzinho aqui, né? E daí começa um processo, é como se você fosse, fazendo uma comparação absurda, né, mas nem é tão absurda assim, é como se você fosse, não fazer uma cirurgia, mas como se você fosse cozinhar alguma coisa, a gente está falando de uma questão alquímica, né, cozinhar algo com a mão suja. Você foi, brincou com o seu cachorro te mordeu, pôs uma bactéria na sua mão e você vai cozinhar com a mão suja. Não vamos fazer uma comparação com a cirurgia, porque é uma questão médica. A alquimia é contaminada por essas questões que não têm a ver com o paciente, que são suas que contaminam, né? É Eu básico. particularmente... E o processo, quando diz assim, tem alguns posts que eu acho muito engraçados, né? Que diz assim, como se a jornada do herói, o processo, você imagina que é você caminhando nos campos, né? Colhendo flores e margaridas e colocando no cabelo. Mas não é. O processo que a gente passa de formação e de análise é difícil, não é fácil. Isso não torna, eu acho fantástico, né? Eu acho fantástico. Mas tem que passar por isso, senão você não tem como ser este guia. E de novo, voltando agora para o Virgílio, é uma coisa que eu fui descobrindo depois, tem que ter essa alma de poeta, de artista. Né? Não fazer poesia, não é isso, mas perceber as coisas de uma outra forma, como a poesia mostra. Este é um ouvido muito bom do analista. Mas se a gente for olhar, professor, o próprio Jung, ele foi para o caminho das artes plásticas, Nise da Silveira, Sim. né? A gente tem as técnicas expressivas que depois viraram arte-terapia, que viraram a terapia ocupacional, né? Que foram apropriadas aí por outras áreas, né? Também precisa disso, né? Hoje a gente precisa de poesia, de arte, de alegria, de dança,
né? Isso também faz parte até para a sobrevivência, não? E, sim, e esse ouvido do analista, Jorge, eu acho que esse ouvido poético é uma coisa muito importante, né? Não só na questão de técnica. Se você dominar a técnica, eu acho que melhor ainda. Eu, por exemplo, tenho duas mãos esquerdas, né? Se eu for fazer, e sou destra, se eu for fazer uma linha reta com régua T, sai torta, porque eu sou muito ruim disso. Mas tem alguma coisa, um escutar diferente, né? Uma abordagem diferente. E eu acho que isso também diferencia a psicologia analítica para ser esse guia. Porque não Mas, é. professora, você tem algo na literatura, como não, professora? Sim, É então, você como eu não sei desenhar, né, a gente vai ver a Divina Comédia, né? Então, assim, brincando ou não, quando o meu paciente diz, mas que inferno que está a minha vida, o meu ouvido já ouve diferente, né? Ele disse, sim. tá, ok, que círculo de inferno que essa pessoa está presa? É inferno está no purgatório, né? Faz uma comparação, é claro que não é concreta, de novo estamos fazendo simbolicamente. Como é que essa energia psíquica está estagnada? Porque ninguém Sim. chega no consultório dizendo assim, não, eu vim aqui para falar que a minha vida está super legal, está acontecendo tudo muito bem. Não, não. E as pessoas que transformam o paraíso em inferno? Tá Porque, tudo legal, vamos sabotar tudo. porque não estavam prontas ainda. Esse ego não estava pronto ainda para ter contato com esse processo do self. Eu acho assim, de novo, essa é a sombra da terra no paraíso. Né? Você pode cair, né? Por medo, como de novo, você estava falando da questão do analista, uma coisa importante, do guia, do analista como guia, uma coisa importante na Divina Comédia é que o Virgílio não entra no paraíso, ele não pode entrar no paraíso, ele vai só até o purgatório. Quem acompanha o Dante ele tem outros guias no paraíso, é São Bernardo, Beatriz, mas São Francisco, não lembro agora. Mas ele não pode entrar porque ele não foi batizado. Então ele foi até um pedaço. Isso é uma coisa muito importante como guia. A partir do momento que ele entra, que o Dante entra no paraíso, são outros arquétipos que têm que ser constelados. Né? Aquele do guia poeta não consegue mais, porque ele não foi batizado, ele está esperando no limbo a volta de Cristo para poder ser salvo no sentido de ver o ponto luminoso, a rosa cândida, né? O Deus, ou o self, o que seja. Né? Então, assim, esse paralelo, já para mim, fica muito, muito claro na análise. E até mesmo até onde eu posso ir. Né? Muito, que maravilha, professora. A gente está entrando nos nossos 5 minutos finais. Eu queria as considerações finais, né, desse magnífico trabalho, que eu acho que ele é muito ilustrativo, né? A gente está falando de uma obra clássica que está mais atual do que nunca, né? Divina Comédia, Dante Alighieri, né, com a professora Rita. Né? Queria tuas considerações finais, professora, para a gente poder encerrar. Bom, Jorge, eu sou apaixonada pela Divina Comédia. Eu acho que quem tem interesse pela Divina Comédia, os dentistas vão me queimar na fogueira, mas eu acho que a gente não tem uma estrutura como a do italiano para ler a Divina Comédia como eles leem. Eles leem em verso, eles leem em italiano, é claro, né? E desde pequenininhos. Eu acho que uma forma da gente começar a se aproximar da Divina Comédia é através da prosa, não do verso. Né? Você encontra na internet muita coisa, tem um site muito bom chamado stele.com.br de um menino que traduziu, menino, um homem, traduziu o Inferno e o Purgatório, que é em prosa, que é uma forma muito gostosa de ouvir a Divina Comédia em português. Mesmo quem lê em italiano, que não, a gente não foi acostumado desde pequeno, lá eles decoram a Divina Comédia. Né? E a nossa abordagem, eu acho que é um pouco diferente. Os dentistas dizem que não, que os que estudam Dante, né, tem que ser com a poesia. Eu acho um pouco difícil para nós, pelo menos no meu caso. O meu caminho foi através da prosa e depois da poesia. Né? Professor, interessante que você está me lembrando que os Vedas era cultura cantada, né? Srimad Bhagavatam era narrado,
né? Os Brahmanes, eles decoravam lá 15 mil frases, né? 30 Isso, mil frases, né? E é essa arte da narrativa, né? Que isso, é isso. muito interessante, né? E Tá? na Itália ainda é assim. As pessoas elas decoram, é impressionante. As crianças decoram a Divina Comédia. E eles sabem, assim, o canto tal do inferno, não sei o que, qual é, o que é dito ali. Né? Coisa que a gente não tem como alcançar isso, eu acho. Eu, pelo menos, se for para gastar toda essa energia decorando, eu vou fazer outra coisa. Né? Eu gosto mais de perceber o processo disso. Né? Quem Sim. sabe um dia eu decore a Divina Comédia, não sei. Vamos ver. Professora, vai encerrar a nossa live. Quero agradecer em nome do Instituto Olhos da Maçã. Muito bom tê-la contigo aqui e até um próximo evento. Né? Lembrando que a Muito professora Rita também faz parte, né, do corpo dos supervisores da nossa clínica social. Muito obrigado, professora. obrigada, Jorge. Que bom que conseguimos resgatar isso. Obrigada mesmo. Gratidão. Eu que Obrigada. agradeço, professora. Até a próxima. Até. Tchau. Sim. Peraí, Jorge. Presta atenção agora, eu só vou